Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui aula de História do meu, do seu, do nosso queridíssimo e amadíssimo Espírito Santo, focado no concurso da Polícia Militar 2022, comigo, professor Kennedy Santos, e com você, futuro servidor, futura servidora, futuro policial, futura policial do Espírito Santo. Amém? Amém, Senhor, amém, Senhor. Amados meus, antes de iniciar os nossos trabalhos propriamente dito, eu tenho um aviso para você. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, nós temos 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está vendo aqui na tela, né, todo esse material, você terá acesso a ele no link número 1. E ele é extremamente importante para acompanhar essa aula e até mesmo para estudar sozinho, beleza? Então é um link muito importante, bem feito, que eu fiz com muito carinho para você, tá? Então é um material muito bom, certo? Além do link número 1, nós temos o link número 2. O link número 2 é o link de uma playlist com videoaulas gratuitas focadas nesse concurso. Eu crio essa playlist para que eu consiga divulgar o meu trabalho para vocês. É a forma que vocês me encontram, é aqui no YouTube. Então eu coloco algumas aulas gratuitas do curso, que estão no curso geral, aqui no YouTube, beleza? Tá? Igual essa, igual já tem outra lá e outras que eu irei colocar ainda nessa playlist, tudo bem? Então, o link número 2 é uma playlist de videoaulas gratuitas focadas nesse concurso. Vai lá, caso você goste dessa aula, vai lá, veja as demais aulas, assista, né, para ver se você gosta da minha didática, você está aprendendo alguma coisa que vai te ajudar ali na aprovação do seu concurso, tudo bem? E o link número 3, o link número 3 é o link do curso completo de História e Geografia, todo gravado pós-edital, focado aí na pós-edital, né? Pós-edital da Polícia Militar 2022 do Espírito Santo, tudo bem? Então, nesse link 3 é o curso completo, e o curso completo está num valor muito bacana, por apenas 50 conto, 50 reais, você consegue ter acesso ao curso completo de História e Geografia nos mesmos moldes dessas videoaulas que você tem aqui no YouTube, beleza? Amados meus, aviso dado, então sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Quando nós falamos sobre a história do Espírito Santo, a primeira coisa que a gente precisa saber é, a gente quer estudar a história do Espírito Santo para quê? E a resposta é muito simples, neste caso, primordialmente. Eu quero estudar a história do Espírito Santo para acertar as questões da prova da Polícia Militar do Espírito Santo 2022. É para isso. Então, nós devemos estudar focado naquilo que o edital pede. Então, precisamos ter o edital como nosso norte. É por isso que lá no edital ele vai pedir assim pra gente, ó, História do Espírito Santo. Aí ele coloca dentro dessa História do Espírito Santo 4 pontos. O primeiro ponto é sobre a colonização. A colonização é o assunto dessa aula. Hoje nós vamos destrinchar a colonização do Espírito Santo, tá? Nessa aula nós vamos falar de todos os aspectos relevantes para fins de prova dentro do período de colonização no Espírito Santo, beleza? Então, colonização. Além da colonização, aí ele fala sobre o povoamento. O povoamento é a segunda aula. Segunda aula eu vou tratar sobre o povoamento, que também é muito importante na formação do Espírito Santo. O povo capixaba, ele é formado por um povoamento extremamente diverso e extremamente importante para fins de prova, tá? Então vai ficar lá na segunda aula o povoamento, certo? Depois ele ainda fala sobre a sociedade do Espírito Santo,
que de certa forma está vinculado aos outros pontos, né? Quando eu falo de colonização, eu estou falando de sociedade, quando eu falo de povoamento, eu estou falando de sociedade, tudo bem? E, por fim, ele vem e pede as indústrias do Espírito Santo, né? A formação industrial do Espírito Santo, que ficará então aí em uma terceira aula focado aí na sua aprovação. Essa é a organização do nosso curso, né? E acredito que essa é a melhor forma de ser estudado para fins de prova, conforme o edital está pedindo. Beleza, então quando nós falamos sobre a colonização do Espírito Santo, é muito importante a gente focar no Espírito Santo, tá? No Espírito Santo. Colonização do Brasil, nós vamos focar lá na história do Brasil, tá? E lá eu até cito as relações com o Espírito Santo. Aqui eu também citarei as relações com o Brasil, mas é necessário perceber que cada caso é um caso, então precisamos focar. Se aqui estamos falando do Espírito Santo, vamos focar na história do Espírito Santo, tá? Para falar sobre essa colonização do Espírito Santo, precisamos perceber algumas coisas. Primeiro ponto, que essa história, ela começa, obviamente, antes mesmo da colonização, né? Que é num período que nós podemos chamar de anterior à colônia, tá? Esse período é antes de 1530. O que nós tínhamos no Espírito Santo? A resposta é, nós tínhamos terra e nós tínhamos índio. Essa é a resposta, tá? Terra e índio. Ok, primeiro ponto, quais os índios que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos basicamente, podemos organizar então esses índios de uma forma didática em dois grupos indígenas. O primeiro grupo indígena são os tupis, tá? Os tupis que viviam primordialmente na região litorânea e eram bastante organizados. Então nós tínhamos os tupis. Tá? E além dos tupis, nós tínhamos vários outros grupos indígenas que eram a forma que os tupis os chamavam de tapuias. Tapuias. Então, quem eram os tupis? O povo que falava tupi, né, era tupi, certinho? E quem eram os tapuias? As outras comunidades indígenas que não falavam tupis, falavam outros dialetos. E aí eu tinha outros mesmo, no plural, são vários dialetos. Né? Então, várias tribos, várias comunidades falavam dialetos diferentes, tá? E aí, os tupis os chamavam de tapuias, tá? No Espírito Santo, esses tapuias, primordialmente, eles eram ali do grupo G ou do macro G, né? Do macro G, certo? Que é uma outra forma de falar sobre esses índios, tá? Principalmente encontrado na região do Espírito Santo, o Crem, né, também chamado de Borum, né, que eram ali comunidades indígenas dessas regiões. Esse Crem Borum, né, também os tupis o chamavam de Aimoré, tá? Aimoré, certo? Que é ali os mesmos que tapuias, que o mesmo do macro G, tá? Crem, Borum, de uma forma simples para a gente entender, que é um conjunto de diversas comunidades indígenas que falam vários dialetos que não são o tupi, ok? Tá? Esses índios, principalmente esses que não são tupis, no século XVIII, eles passam a ser reconhecidos por um outro nome, tá? Eles são chamados de botocudos, certo? Mas só lá no século XVIII que terá essa referência dos botocudos. Por quê? Porque botocudos eles usavam ali adornos, né, nos lábios, tal, né, nas orelhas, e aí esses adornos deu ali aos portugueses a chamá-lo de botocudos. Tá? Simples, certo? Mas é o mesmo do Aimoré, né, dos tapuias, tal, bonitinho. Então, basicamente, nós tínhamos os tupis e nós tínhamos os tapuias, que são várias outras comunidades. Como é que esses índios viviam aqui? A resposta é muito simples. Eles viviam, basicamente, em uma forma de nômade e seminômade. Tá? Então, nômade e seminômades, certo? E aí eles viviam da colheita de alimentos e da caça, né? E de animais também, de proteína animal. Sendo que a proteína animal era bastante diversa. Eles comiam desde grilo, passando ali por larva e até mesmo carne humana. Carne humana, principalmente ali de outras comunidades indígenas que entraram em conflito, em guerra, e aí, ao
conquistar a outra comunidade, ao matar o inimigo da outra comunidade, comia sua carne, né? Então podemos dizer que essas comunidades, nelas tinha antropofagia, né? Antropofagia, o ato de comer carne humana, né? O motivo que eles comiam carne humana, né? De fato, nós não sabemos, mas a forma mais aceita é que era um elemento religioso, né? Vinculado ali à própria guerra. A guerra também fazia parte dessa religiosidade indígena, né? É o que é mais aceito, e dentro dessas guerras, a comer ali a carne do inimigo era também um aspecto religioso para esse fim, beleza? Tá? Então eles eram guerreiros, viviam em guerras já entre si, tá? E tinha todos esses elementos, e era isso que nós tínhamos no Espírito Santo antes da colonização. Resumidamente é isso, tá? Aí veio a colonização. Pedro Alves Cabral chega ao Brasil em 1500. Quando ele chega, nós iniciamos um período que nós chamamos de pré-colonial. É antes da colonização. É o primeiro contato com os índios, tá? O que nós vamos ter no Espírito Santo nesse período? A resposta é basicamente nenhuma mudança. Durante esse período, o Espírito Santo basicamente continua vivendo os índios, tá? Então os portugueses não chegaram, pelo menos fortemente, no Espírito Santo durante esse período, ok? Até que nós chegamos na colonização. Os motivos da colonização, principalmente, nós estudamos lá na história do Brasil, tá? Então vamos focar aqui na colonização em si. Essa colonização aqui no Espírito Santo, né? Podemos organizá-la conforme elementos da própria história do Brasil. Eu gosto de organizar o período colonial em dois grandes períodos fundamentados nas suas perspectivas econômicas. O primeiro período dessa perspectiva colonial é exatamente o que nós conhecemos como ciclo da cana-de-açúcar, né? O fundamento da economia da colônia, fundamentada nessa especiaria chamada açúcar. Tá? Então, nós temos o ciclo da cana-de-açúcar em todo o Brasil, né? E no Espírito Santo também nós podemos trazer esse ciclo, entender esse período conforme esse ciclo da cana-de-açúcar. Tá? Além do ciclo da cana-de-açúcar, nós temos um outro ciclo, lá no fim, mais para o final, cadê? Achando, estou chegando, cheguei, que é o ciclo do ouro, né? Que é o ciclo do ouro. Então nós temos o ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo do ouro. Pensou na história do Espírito Santo e até mesmo na história do Brasil, no período colonial, você tem que dividir. O primeiro período é o período da cana-de-açúcar e o segundo período é o período do ouro, tá? Do ciclo do ouro. Os dois períodos são muito relevantes para o Espírito Santo, muito importantes na formação do Espírito Santo. Então temos que conhecer esses dois períodos em si, ok? Então o que acontece é o seguinte, né? Ainda lá no início, no período colonial, bem no iniciozinho do ciclo da cana-de-açúcar, ali a partir de 1530, a coroa portuguesa inventa então de colonizar de fato a colônia Brasil. Por alguns aspectos ali, mas principalmente porque você estava tendo a intenção de franceses, holandeses e ingleses a conquistar a América, né? Então, por conta disso, para proteger o seu território, a coroa decidiu então colonizar de fato. E como que ela faz? Ela faz através das capitanias hereditárias, né? Pega o território ali que é da coroa portuguesa, conforme o Tratado de Tordesilhas com a Espanha, divide isso em 15 pedacinhos e divide eles para 12 donatários. O que nos interessa aqui, propriamente dito, é que um desses pedacinhos, bem aqui, ó, é o Espírito Santo. Então, uma terra, uma capitania hereditária foi dada ao nome de Espírito Santo. Não nesse primeiro momento pelos portugueses, um pouquinho mais para frente, pelo seu colonizador, né, pelo seu donatário especificamente, que vai dar esse nome, né, mas esse território já tinha sido dado ali
como terras a um respectivo donatário, tá? Isso é extremamente importante, tá? Ou seja, a história do Espírito Santo, ela inicia fortemente, né, com a chegada dos portugueses, obviamente sem desconsiderar o aspecto dos indígenas anteriormente, né? Com a chegada dos portugueses já no seu ponto de partida, que é através das capitanias hereditárias, Ok? Beleza? E como é que funciona essa capitania? Muito simples. A capitania, que hoje nós conhecemos como Espírito Santo, é dada a um senhor chamado Vasco Fernandes Coutinho. Era um senhor com proprietários de terra e bens em Portugal, tinha ali um certo convívio com a coroa, né, portuguesa, certo? Por ter conquistado ali, ajudado em vários aspectos no continente africano, ajudou Portugal, né, na sua colonização no continente africano, tudo bonitinho. Ele tinha ali algum capital e algum bem importante. A coroa portuguesa chega no senhor Vasco Fernandes Coutinho e fala assim: tu quer ser donatário de um território lá nessa colônia nova na América, nesse lugar novo América, né? Você quer ser donatário? Ele falou, eu quero. Aí o que ele faz? Ele vende tudo que ele tem, certo? E aí ele pega um navio, coloca lá uma média de 60 homens dentro. Dentre esses homens, né, desses 60 homens, você tem lá desde aventureiros e degredados, certo? Ou seja, aventureiros é pessoas que queriam mesmo aventurar numa terra nova, saber o que ia dar, né? E os degredados eram pessoas que tinham ali crimes nas costas, desde crimes bobos, né, ali como desrespeito à coroa portuguesa, até possivelmente crimes mais bárbaros também podem ter sido colocados nesse navio e ter vindo aqui para a América, junto, né, com o Coutinho, com o primeiro Coutinho, né, o Vasco Fernandes Coutinho. Beleza? Tá? Ele chega aqui, né, depois de ter vendido todo o seu patrimônio nesse navio, né, e o que ele tinha para ele fazer tudo isso? Basicamente a promessa da coroa era, olha, lá no território que eu te dei, né, as terras desse território continuam sendo minha da coroa. São os direitos da coroa sobre a terra. Os bens das matas nesse território continuam sendo meu, da coroa. Tá? Os bens do subsolo continuam sendo minha, da coroa. O rei não está liberando nada, né? Os bens dos mares continuam sendo meu, da coroa. Aí você deve se perguntar, mas por que então se é tudo da coroa? Por que esse cabra vem? Ele vem porque ele passa a ter alguns direitos. Por exemplo, primeiro, ele tem o dever de povoar essa terra, ele tem que colocar a gente nessa terra. Segundo, ele vai ter o dever de defender o território, só pepino, né? Defender o território. Depois ele passa a ter o direito de distribuir seis-marias, ou seja, pegar o seu território e dividir em terras, em propriedades, para alguém poder produzir nela. E aí, o que interessava de fato, né, ao Vasco era exatamente o último ponto, que era a agricultura. Eu vou para essa nova terra porque lá eu irei produzir. E aí, com essa produção, eu pegarei tudo que eu tenho e irei investir lá, irei triplicar, quadriplicar e ficar ali alguém extremamente rico e poderoso nesse novo continente que foi descoberto. Beleza? Então essa era a perspectiva dele, que através da agricultura e do seu poder de gerenciar toda essa capitania chegasse nessa ação, tá? Chegasse nesse aspecto. Beleza. E aí então ele pega esse naviozinho, né? Pega ali esse nau, coloca esses 60 cabras, mais ou menos 60 cabras, né? E vem rumo para cá. Chegando então na região hoje do Espírito Santo, mais especificamente ali na prainha de Vila Velha, né? Onde hoje é a prainha de Vila Velha. Chegando lá, né? Ele chega lá, segundo relatos, no dia 23 de maio de 1535, em um domingo, festa de Pentecostes, né? Conforme a liturgia da Igreja Católica, o ano litúrgico da Igreja Católica, né? 50 dias depois da Páscoa é
do domingo de Páscoa, 50 dias depois, é o domingo de Pentecostes. E Pentecostes é aquele elemento que está lá em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo, né, inicia a igreja ali junto com os 12 apóstolos. Tá? Então você tem esse ato, a festa do Espírito Santo, né, a festa de Pentecostes. Por conta disso, e não só por conta disso, porque não temos certeza da data que ele chegou, existem relatos que ele chega nesse domingo, mas não temos como dar exatamente o fato, dizer que ele chega no domingo de Pentecoste de 1535, né? Perceba que é 35, tá? 1530 inicia a colonização de fato, né? Em 35 ele já está na região do Espírito Santo. Perceba? 5 anos. 5 anos do início da colonização de fato. Tá? Então ele já está aqui, é bem rápido. Então ele chega nessa região e aí por conta desse dia ou proximidade a esse dia e também alguns elementos culturais, primeiro era católico, né? Batizado tal, e ele veio de uma cidade lá em Portugal, que era a cidade de Alenquer. Essa cidade de Alenquer é extremamente importante porque nessa cidade desde aquela época ainda hoje, várias igrejas são dadas em honra ao Espírito Santo. Então ele vem dessa perspectiva, ele chega aqui próximo ao período ali, ou no dia mesmo, ou próximo ao dia de Pentecostes, ele fala, então esse território agora eu vou chamar de Espírito Santo. Então quem dá o nome de Espírito Santo à capitania é exatamente o Coutinho. Certo? O Vasco Fernandes Coutinho. Ele que dá o nome de Espírito Santo por conta de todas essas possibilidades. Tá? Primeira possibilidade, ter chegado no dia ou proximidade a ele, mas também por conta da sua cultura cristã, proveniente de uma cidade onde que tinha igrejas ali, com muitas honrarias ao Espírito Santo. Beleza? Então ele chega aqui. Ele chega aqui, mas ele não chega muito de boa, não. Assim que ele chega nessa região, né, ali na Bahia, ele é recebido pelos índios. Mas ele não é recebido pelos índios de boa. Os índios vão recebê-los na base da flechada. Então os índios começam a atacá-los com flecha assim que eles chegam. Né? Imagine os índios vindo naquele navio lá, é flecha. Não sei o que é, vou meter flecha. Né? E aí os índios fizeram isso. Tanto é que tem relatos que eles respondem aos índios com tiro de canhão. Né? Aquele barulhão todo, o canhão faz mais barulho do que atinge exatamente o que ele faz, pelo menos aquele canhão antigo daquele período. Né? Mas aquele barulhão todo, aquela explosão, aqueles chegando em um determinado ponto, né, fazendo que assustou os índios vazaram, e aí eles chegaram naquela região ali e fizeram ali um primeiro forte e tal, e começaram toda essa estrutura na região de Vila Velha, ali onde hoje é a prainha de Vila Velha. Beleza isso? Tranquilo? Então tudo começou chegando esse donatário, que é muito conhecido no Espírito Santo, né, que é o primeiro Coutinho, né, aqui em terras do Brasil, né, Vasco Fernandes Coutinho. Certinho. Beleza, foi atacado pelos índios, tal. Ok. Né? E ele faz isso. Ok, beleza, tal. Só que aí, historicamente em nosso país, e por conta de uma percepção de Portugal, as capitanias hereditárias, a forma de organização das capitanias hereditárias, não deram muito certo. Não é, como deram certo? Não deram muito certo. Né? A que podemos dizer que deu certo nesse primeiro momento foi a de São Vicente, né? E a de Pernambuco. As outras não deu certo, inclusive a do Espírito Santo, nesse primeiro momento. Tá? Nesse primeiro momento. E aí o que vai acontecer? É que Portugal, a coroa, vai decidir, então, mudar a forma de governo. Ou melhor, não vai acabar com as capitanias, muitos acham que ele acaba com as capitanias, não. As capitanias hereditárias continuam existindo, mas ele passa a colocar um governo aqui na colônia, que é o governo geral. Ele vem para cá, né, um governador geral, e com o governador geral era
a voz, o poder, a ordem da coroa diretamente na colônia. Então o governador-geral veio governar essas capitanias. A capitania continua sendo os donatários, mas passa a ter um governador-geral em nome da coroa para gerenciar os trabalhos dessas capitanias. Então, durante o governo geral, começam algumas ações no Espírito Santo, que são ações extremamente importantes para a construção do Espírito Santo. Tá? Primeiro é o seguinte, por conta que durante todo o período, desde a chegada dos portugueses aqui, a região de Vila Velha era uma região bastante frágil, porque ela recebia muitos ataques de inimigos. Ataques de inimigos do próprio Brasil, ou seja, dos índios, atacavam fortemente os portugueses em Vila Velha, mas também sofriam ataques externos, franceses, holandeses, piratas franceses e piratas holandeses primordialmente, também atacavam ali a região de Vila Velha. Tá? Então, o Vasco Fernandes Coutinho, juntamente ali com os demais portugueses, pensaram e falaram assim, precisamos nos proteger. E dentro dessa perspectiva de proteção, eles analisam uma determinada região, uma ilha, né, e ali definem dentro daquela ilha, dentro daquela região, uma possibilidade de melhor defesa. Alguns aspectos foram levados em consideração. Primeiro, o aspecto da defesa, que era mais fácil se defender naquela região. E o segundo, que era uma região bastante interessante, porque você tinha água potável nessa região com maior facilidade. Então, associando a defesa a inimigos e a água potável, o que se faz é, Vasco Fernandes Coutinho, ele transfere então a sede da sua capitania de Vila Velha para atualmente Vitória, né? Atualmente Vitória. Aquela época, ele define aquele local de Ilha de Santo Antônio da Baía de Vitória, né? Ilha de Santo Antônio. Ilha de Santo Antônio. Então ele leva a sede do Espírito Santo para a Ilha de Santo Antônio. Isso em 1551. Perceba que ele chega em 35 e 51 ele já está transferindo a sede para a Ilha de Santo Antônio. Beleza? Ilha de Santo Antônio. Beleza. Certo? E aí, essa Ilha de Santo Antônio, ela passa a ser denominada Vitória pelo próprio Vasco Fernandes Coutinho, depois que ele tem ali uma vitória bastante importante contra índios goitacás, né, que estavam ali atacando a Ilha de Santo Antônio. E aí, como ele venceu, e venceu fortemente, foi uma batalha bastante perigosa para os colonizadores, né? Mas como eles venceram, então ele decidiu mudar o nome de Vila de Santo Antônio para Vitória. Vencemos, então a nossa vila agora chama-se Vitória. Vitória, tá? A nossa belíssima Vitória. Beleza? Tranquilo? Então ele muda-se o nome para Vitória. Ok, tá? E aí o que acontece é o seguinte. Ele chega, ele passa a ter muitos conflitos com o índio, beleza, tal. Os conflitos não necessariamente acabam, não. Tem ali os estrangeiros, piratas. É um pé de guerra como um todo. Só que o Vasco Fernandes Coutinho, ele era muito safo, ele era muito inteligente. Principalmente dentro dessa perspectiva. Porque ele já tinha vindo de ações não iguais, mas com complexidades próximas no continente africano. Então o que ele faz é se aproximar aos indígenas, principalmente aqueles indígenas que queriam se aproximar dos portugueses. Primordialmente tupis e alguns tapoias também, tá? Mas principalmente os tupis. E aí ele se aproxima desses índios, se aproxima, troca uma ideia com eles, vê alguma coisa ali e tal, se torna brother, e aí ele pega o conhecimento que esses índios têm e ele utiliza o conhecimento desses índios para favorecer a construção da sua capitania aqui na colônia, beleza? Então ele passa a ter isso, e ele passa inclusive a utilizar esses índios como força de trabalho, né, para iniciar o processo da própria colônia. Tá? No primeiro momento, essa força de trabalho não é uma força de trabalho escrava, pelo menos no primeiro momento.
Repito, no primeiro momento, certo? Os índios eram utilizados como força de trabalho, mas no primeiro momento não era escravo porque eles tinham ali uma correlação entre eles. Tanto é que o Vasco Fernandes Coutinho, ele chegou a ser excomungado da igreja por um bispo católico por estar fumando junto aos índios. Então ele tinha ali, fumava ali os tabacos dos índios, tal, então ele fumava junto com eles e isso levou à sua excomunhão, para você ter ideia como que são as coisas, né? Tá? Essa excomunhão pode ter por vários motivos, mas só para você ter ideia a relação que ele passou a ter com os índios, tá? Então ia lá, trocava uma ideia com os índios, se tornou brother dos índios aqui no Espírito Santo, tá? E aí depois que ele tá ali, conhecendo melhor o território, já com alguns índios, ele vai e decide, então, qual ciclo que nós estamos? Nós estamos no ciclo da cana-de-açúcar. No ciclo da cana-de-açúcar, tá? No período que era só as capitanias hereditárias, o Espírito Santo não produziu tanta tanta açúcar assim. Mas quando chega o governo geral, primordialmente, né, o Espírito Santo, aqui o Coutinho, ele institui um engenho, né, extremamente importante, e esse vai ser inclusive ali um dos primeiros grandes engenhos que vão produzir um açúcar de qualidade a nível de exportação para a Europa. Tá? Pra você ter ideia dessa importância. Então depois que ele organiza tudo isso, ele troca uma ideia com os índios, se torna brother, ele vai lá e fala, eu vim aqui, foi para produzir e triplicar e ficar muito poderoso, né, economicamente aqui na colônia. Então vou construir um engenho e vamos para cima, vamos produzir açúcar, né, beleza, tal. E aí ele vai construir esse engenho. Só que quando ele constrói esse engenho, ele tem ali alguns problemas, entre eles a mão de obra, que ela era pouca, faltava. Então o que ele faz? Ele começa a ter um processo, agora não mais necessariamente de broderagem com os índios, mas um aspecto de escravização indígena. Então começa ações para escravizar os indígenas para trabalhar nesse engenho. Óbvio que isso foi mais conflito, né, entre os portugueses e os indígenas. Os indígenas não iam aceitar ser escravos sem uma resposta, isso era óbvio. Tá? Isso era óbvio. Então, teve esses conflitos gerados aí, bonitinho. Tá? Então, o que ele faz? Destacando aqui para você. Quando ele constrói o primeiro engenho, pontualmente, ele passa a escravizar os índios. Né? Esse engenho produz o primeiro açúcar de qualidade de exportação. Né? E com a construção de engenho, o povoado de Vitória, olha como isso é interessante, passa a ser um dos maiores de toda a colônia. Tá? Então, com o engenho ali, Vitória passa a ser um dos maiores povoados de toda a colônia. Então ali, durante o século XVI, você passa a ter em Vitória um grande povoado em relação ao resto do país. Né? Maior que Rio de Janeiro, maior ali que São Vicente, certo? Era um povoado muito importante, extremamente importante. Tá? Então, ele passa a ter essa questão considerável, ok? Beleza, tal. Mas algumas coisas são interessantes. O que está acontecendo? Os colonizadores, o Vasco Fernandes Coutinho, ele começa a escravizar os índios, tal, e aí a correlação com os indígenas passam a ser uma relação não mais saudável, não muito saudável, digamos assim, nunca foi, mas agora passou a ser menos ainda. Então, acontece algum outro fator que é extremamente relevante, que é o seguinte: com a chegada do governo geral, a gente precisa conhecer e saber quem foi o primeiro governador geral que veio gerenciar essas capitanias em nome da coroa portuguesa. Esse primeiro governador geral foi o famosíssimo Tomé de Souza. Tomé de Souza que veio para a colônia ser o governador geral. Juntamente com Tomé de Souza, chega em nossa colônia os primeiros jesuítas. Os primeiros jesuítas. Ao chegar na colônia os primeiros jesuítas, esses jesuítas também chegam no Espírito Santo. Também chegam no Espírito Santo. Tá? E ao chegar aqui no Espírito Santo, o que eles fazem? Eles vão fazer o que os jesuítas faziam. Eles irão catequizar os índios. Óbvio que eles vão catequizar os índios. Isso é óbvio.
tá? Então eles catequizavam os índios, eles estudavam a língua indígena, inclusive aprendiam rapidamente a língua indígena, até era extremamente importante isso. Estudavam, mantinham essa língua, ajudavam a manter parte dessa cultura indígena, foram os primeiros professores da região do Espírito Santo, não só do Espírito Santo, mas como do Brasil como um todo, né? Mas o Espírito Santo, como foca no Espírito Santo, eles são os primeiros com o famoso método jesuítico, né? Esse um método, e ainda esse método existe até hoje, né? O método jesuítico, então eles deram formação ali em nossa região. Eles construíram colégios, entre eles o Colégio de Santiago, que atualmente é o Palácio, né, de Anchieta. Atualmente o Palácio de Anchieta, né, era um antigo Colégio de Santiago. Esse Colégio de Santiago era, de certa forma, um ponto central dos jesuítas como um apoio, né, para evangelizar, catequizar e exercer as suas ações no Espírito Santo, primordialmente. Tá? E eles também tinham, dentro dessas ações, fazendas de plantação de cana-de-açúcar, obviamente utilizando inclusive mão de obra indígena, não escrava, mas mão de obra indígena nessa plantação de cana-de-açúcar, ok? Então, jesuítas foi alguém extremamente importante, porque eles plantavam açúcar, vendia para o engenho que produzia o açúcar, né? Eles plantavam a cana-de-açúcar, vendia para o engenho que produzia o açúcar, eles faziam o seu trabalho de evangelização, educação, e tudo isso foi muito importante dentro dessa estrutura no Espírito Santo, e foi tão importante que o Espírito Santo recebe entre esses jesuítas a figura de São José de Anchieta, atualmente São José de Anchieta, canonizado pela Igreja. Né? Então, o jesuíta José de Anchieta exerce um forte trabalho também no Espírito Santo, em outros pontos, mas no Espírito Santo fortemente o seu trabalho. Tá? Então, José de Anchieta foi alguém extremamente importante, por isso você tem muitos lugares chamados Anchieta no Espírito Santo, inclusive, né, o antigo Colégio Santiago dos Jesuítas se tornou o Palácio de Anchieta, exatamente por conta de São José de Anchieta. Beleza, tranquilo? Então, jesuítas é muito importante nessa história. No momento que está tendo muito conflito entre portugueses e indígenas, os jesuítas chegam e vai diminuir esse conflito. Tá? Diminuir esse conflito, exercendo ali um trabalho de catequização desses indígenas, né, e de educação também aos portugueses, certo? Obviamente que teve ali, não podemos falar que houve que todos os jesuítas eram São José de Anchieta, não podemos afirmar isso, mas em regra geral eles minimizam ali os conflitos e a escravização dos índios no Espírito Santo. Beleza? Ok. Certo? Ok. E aí o que acontece é o seguinte, que em 1561, depois de tudo isso, o engenho está montado, o jesuíta está lá, trabalhando com os índios, beleza, tal, acontece algo que sempre acontece. Né? Em 1561, Vasco Fernandes Coutinho bate as botas, ele morre. Tá? Ele morre. Isso em 1561, ok? Então ele chega em 35 e em 61 ele morre. Tá? A morte do Coutinho é, por incrível que pareça, um dos assuntos possíveis a cair na prova. Tá? Por quê? Porque existe lenda sobre a morte dele. Tá? A principal perspectiva, a principal lenda, exatamente por escritos deixados por jesuítas, é que o Coutinho morreu na miséria. Né? Muitos afirmam que o Coutinho morreu na miséria, né? Em documentos e tal. Certo? Mas há controvérsias. Né? O Vasco Fernandes Coutinho não morreu na miséria, não mesmo. Tá? Tanto é que ele deixa em testamento o seu engenho para o seu filho. Então, alguém que tem um engenho em pleno funcionamento, que deixa em testamento, não poderia estar na miséria naquele período. Então, ele não morre na miséria, não. Tá? O que aconteceu é que ele não alcançou o seu objetivo de se tornar alguém extremamente poderoso economicamente na colônia. Tá? Mas na miséria ele não morreu. Mas existe sim a lenda de que ele morre na miséria. Tá? Mas isso não acontece. Beleza.
Ele deixa isso ao Vasco Fernandes Coutinho Filho, né? Ele deixa ali o seu engenho, né, ao seu filho Vasco Fernandes Coutinho Filho, tá? Que é o filho dele, Beleza. O Vasco assume então, o Vasco Filho, né, assume o Coutinho Filho, vamos chamá-lo assim. O Coutinho Filho assume ali a capitania, então ele passa a ser o donatário dessa capitania, tá? O donatário da capitania. Durante a administração do Vasco Fernandes Coutinho Filho, não há muitas mudanças no contexto histórico, né? Pelo menos relevantes para fins de prova, né? Então, chega um determinado momento que é a morte, em 1589, a morte do Vasco Fernandes Coutinho Filho. Ele morre, certo? Ele morre. Tá? Ele morre em 1589. Quando ele morre, olha que interessante, ele morre sem deixar herdeiro. Isso é muito importante. O Coutinho Filho morre sem deixar herdeiro. O Coutinho deixa um herdeiro, que é o Coutinho Filho. O Coutinho Filho morre sem deixar herdeiro, tá? Sem deixar descendente. Quando eu falo herdeiro, é descendente. Ele morre sem deixar descendente. Então acontece algo incomum à época, que era o seguinte: na sua morte, quem assume a capitania, quem se torna donatário da capitania, foi ninguém mais, ninguém menos do que a sua esposa, agora viúva, a viúva do Coutinho Filho. Ela que assume. E ela é alguém bem importante para fins de prova. A dona Luísa Grinalda, também pode cair Grimaldi, né, na sua prova. Os dois termos podem cair, Grinalda ou Grimaldi. Tá? Ela assume a capitania do Espírito Santo. Ela assume a capitania do Espírito Santo por 4 anos. Tá? 4 anos. Ela só vai sair da capitania por uma decisão judicial, certo? O Coutinho Filho não deixa sucessores, né, não deixa filhos, certo? Então ela assume por conta disso. Porém, outros Coutinhos viviam na região, tá? E aí um deles entram na justiça, dizendo à coroa, dizendo ao juiz que a dona Luísa Grinalda não poderia assumir, exatamente porque em nenhum local isso aconteceu e quem tinha que assumir a capitania era ele, certo? A dona Luísa Grinalda, ela perde na justiça, né, essa decisão, leva ela a perder, mas todo esse processo durou vários anos e na duração desses vários anos ela permanece no poder, então, como a responsável pela capitania por 4 anos. Amados, foi a única no Brasil que isso aconteceu, que assumiu a capitania de fato. Tá? Em outros lugares teve mulheres que assumiu capitania, sim, mas temporárias, tipo o marido viajou e aí voltou e aí ela saiu da capitania. Nesse caso não, ele morreu, então ela permaneceu durante 4 anos. Né? Por exemplo, Pernambuco isso aconteceu, né? Assumiu a mulher, mas o marido voltou, depois ela saiu. Aqui no Espírito Santo não, o marido morreu, ela ficou na capitania. Tá? Durante o governo, né, a gestão da dona Luísa Grinalda, acontece um episódio que é o mais famoso que pode cair em prova, que é o ataque pirata à região de Vitória, né, no Espírito Santo. Um cidadão chamado Thomas Cavendish, eu acho que é assim a pronúncia, né, um pirata inglês que tinha inclusive acabado de fazer um ataque em Santos, na região de Santos, né, na colônia. Ele já estava ali cheio de pompa, falou: fiz um ataque, estou bem, vou invadir um outro lugar. E ele vai para a região do Espírito Santo, né? E aí chega lá, quem é a donatária? É exatamente a dona Luísa Grinalda, certo? Quando ele faz esse ataque, ele é surpreendido por uma ação conjunta, organizada, né, por dona Luísa Grinalda. Uma ação conjunta entre índios e colonos. Os índios
começaram a atacar juntamente com os colonos, né, os barcos ingleses desse pirata, os expulsando da região. Então eles têm uma derrota gigante aqui no Espírito Santo, tá? Esse fato ficou muito marcado na historiografia da Dona Luiza Grinalda durante o seu governo, durante a sua gestão, durante esses 4 anos. Ele expulsa. Inclusive, né, existe relatos que Thomas morre no navio, tá? Ele morre no navio depois desse ataque, né, depois dessa resposta a esse ataque na região do Espírito Santo. Beleza? Tá? Então ela pede ajuda aos índios e aí com os colonos ela vai lá e consegue vencer, né, toda essa ação. Ok? Beleza. E aí o que acontece? Ela fica 4 anos, depois que ela fica esses 4 anos, ela entrega então a capitania, né, a um adjunto, ao Miguel de Azeredo, em 1593, e aí, quando ela entrega esse adjunto, ela vai para Portugal viver em um convento, tá? Ela vive lá em um convento, inclusive, ela nesse convento, ela vai prestar depoimento à igreja em relação à possível canonização de São José, tá? De Anchieta, beleza? Tá? Então ele vai ali prestar, inclusive, depoimento em relação a isso, para você entender como que são as questões culturais, né, a relação de todos esses processos, certo? Ela dar esse depoimento em relação à possibilidade dessa canonização, dizer como que ele vivia, né, no Espírito Santo, tal, todas essas correlações, tá? E aí o que acontece? Como ela vai embora, ela deixa para o adjunto, né, e ela tinha perdido na justiça essa capitania, um determinado momento, o adjunto ele é obrigado a sair pela justiça da responsável da capitania, e a capitania ela é entregue a Francisco de Aguiar Coutinho, né? Francisco de Aguiar Coutinho, certo? Que foi o parente que entrou na justiça pedindo a capitania para si. E ele ganha, tá? Ele ganha, tá? Ele ganha aí, ok, certo? Ok. E aí ele começa então a gerenciar essa capitania, né? Começa a gerenciar essa capitania. Só que aí o tempo vai passar. O tempo vai passar, não muda muita coisa, o engenho está lá trabalhando, a cidade está desenvolvendo, beleza, do seu jeito, né, lentamente, os índios continuam por lá, não muda muita coisa não, certo? E durante todo esse processo já entra, né, a escravidão também negreira durante todo esse processo, mas mais para o final eu vou falar um pouco sobre a escravidão negreira em todo o processo, mas aqui já temos, né, essa escravidão por conta do tráfico negreiro, que era um elemento importante para a economia portuguesa, né, traficar pessoas de um continente para outras como escravas, né? Então também já estava aqui envolvido em todo esse elemento, tá? Mas mais para frente a gente comenta um pouco melhor sobre isso. Ok, e aí o que acontece é que em 1674, algum tempo, né? Em 1674, a capitania é vendida. Ela é vendida. Ela é vendida pelo que nós podemos chamar de o último dos Coutinhos. Então tinha ali um Coutinho, que era o responsável, era o donatário, Antônio Luiz Gonçalves Câmara Coutinho, né? Já é uma outra pessoa, já não é o Francisco Aguiar Coutinho, beleza? Já é uma outra pessoa da família dos Coutinhos. Ele vende a capitania hereditária ao capitão Francisco Gil de Araújo, que veio, né, lá do Nordeste para essa capitania, né, com a intenção primordialmente de encontrar, talvez, metais preciosos e pedras preciosas na região do Espírito Santo. Tá? Então ele compra toda a capitania pelo um valor de 40 mil cruzados, uma bela grana. Tá? Então ele gasta uma bela grana aqui na compra da capitania. Então ele compra toda a capitania do Espírito Santo e aí passa a partir de então ser o donatário. Então o donatário a partir de agora não tem mais nenhuma correlação com os Coutinhos. Ok? Tá? Então a partir de 1674, com Francisco Gil de Araújo, já não falamos mais em Coutinho, apenas na venda, que foi o Antônio Luiz Gonçalves Câmara Coutinho, o último dos Coutinhos, que vendeu a capitania ao capitão Francisco de Araújo. O Francisco de Araújo foi bem importante dentro desse período ainda do ciclo do açúcar, que está
em transição ao ciclo do ouro. Tá? Então é um período de transição do ciclo do açúcar para o ciclo do ouro. E ele foi importante porque ele faz várias coisas. Tá? Era alguém com muito capital econômico, para colocar 40 mil cruzados tinha que ter capital. Né? Ele vai lá e ele exerce todo esse poder, e aí dentro dessa perspectiva, ele vai lá e reedifica fortes para proteção externa. Tá? Então ele amplia e melhora fortes para proteção contra piratas franceses, holandeses, entre outros. Ele constrói a Câmara de Vitória, ele cria uma vila nova, que é a Vila de Guarapari, certo? Ele constrói o Pelourinho de Vitória, né? O Pelourinho de Vitória é ele que determina a construção, né? E ele tinha dentro de todo esse processo como principal objetivo encontrar metal e pedras preciosas no Espírito Santo, tá? No Espírito Santo. Beleza? Tá? E aí o Francisco Gil de Araújo, dentro do ciclo da cana de açúcar, é o último dos governantes que a gente precisa comentar. Tá? Eu diria até mesmo no ciclo do ouro, porque ele vai para a transição. Ele começa aqui e vai para a transição para o ciclo do ouro. Certo? Só que dentro desse aspecto, existe um fato isolado que o examinador talvez possa cobrar em nossa prova, que aconteceu dentro do ciclo do açúcar, dentro desse período, né, histórico do ciclo do açúcar no Espírito Santo, que foi um fato que é o seguinte: em 1625, né, em 1625, piratas holandeses tentam invadir a Alta Vila em Vitória. Então, eles pegam ali uma ladeira e tentam subir essa ladeira para chegar na Alta Vila de Vitória. Né? Na Alta Vila de Vitória. Os colonos que estavam lá em cima, né, reagem e termina expulsando esses piratas holandeses. Tá? Entre esses colonos, uma que, conforme relatos históricos, morava bem ali na ladeira, bem na ponta da ladeira, foi uma das primeiras, conforme esse relato, a ver os holandeses tentando subir para saquear essa vila. Né? E aí o que ela faz? Ela reage e aí outros colonos vêm em cima. O nome dessa moça é Maria Ortiz. Tá? Maria Ortiz. Maria Ortiz reage aos ataques dos holandeses. Alguns relatos dizem que ela ferveu água e jogou nos holandeses, tá? Outro relato diz que ela pegou ali os pinicos das casas e jogou tudo que tinha nos pinicos nos holandeses, tá? Então esse era o relato. E aí ela fazendo isso, a comunidade viu que era possível reagir, reagiu e expulsou os holandeses. E aí ela até se tornou ali, ela é homenageada, inicialmente ela é homenageada por uma ladeira, né, uma rua, tal, que já era dado o nome a ela. Quando essa ladeira se transforma em escadaria, a escadaria também recebe o nome de Maria Ortiz, beleza? Então a escadaria Maria Ortiz é por conta deste fato e é por isso que tem esse nome. É um fato isolado que talvez possa cair na sua prova, por isso que eu coloquei ele aqui, tá? Ok. Saindo do ciclo do açúcar, nós chegamos no ciclo do ouro. Nós chegamos no ciclo do ouro, no ciclo dos metais preciosos. Mas antes de ir para o ciclo do ouro, preciso te dar um aviso, te relembrar. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, você tem 3 links. O link número 1 é esse material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que está aqui na tela, você consegue ter acesso aí no link número 1. O link número 2 é o link de uma playlist com videoaulas gratuitas focadas no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo 2022, de História e Geografia, focado neste concurso. E o link número 3 é o link de um curso completo de História e Geografia focado nesse concurso, todos gravados por mim, professor Kennedy Santos, nos mesmos moldes que você está tendo nessas videoaulas gratuitas aqui no YouTube, beleza? O curso completo está ali no valor de R$50, um valor bem bacana para ter acesso a essas aulas, ok? Ok, aviso dado, vamos continuar. Então, ciclo do ouro. Falamos do ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro. Quando nós pensamos no ciclo do ouro,
óbvio que a gente precisa entender algumas coisas. E aí, eu trouxe um mapa que vai nos mostrar uma realidade. Esse mapa é o mapa da capitania hereditária. Só que se você olhar, nesse mapa nós temos aí alguns aspectos, que é uma correlação da capitania hereditária com os atuais estados brasileiros, com os atuais 26 estados brasileiros em um Distrito Federal. Não é? E você vai perceber que a capitania hereditária do Espírito Santo, que está em azul, ela começa ali aonde que hoje é o Espírito Santo, né? E ela vai caindo terra adentro. Então ela pega muita terra do que atualmente é Minas Gerais. Atualmente é Minas Gerais. Se a gente der uma olhadinha aí, ó, mais ou menos 1/3 de Minas Gerais, 1/3 de Minas Gerais, e um pedacinho do Goiás ainda lá em cima, ó, um pedacinho do Goiás, mas 1/3 de Minas Gerais, pelo menos, era do Espírito Santo. Era do Espírito Santo. Só que aí vem a pergunta, aonde que nós encontramos muito metal precioso? Nós encontramos muito metal precioso, aonde? Aonde hoje nós chamamos Minas Gerais. Só que o estado de Minas Gerais não existia. Não, foram ali os vicentinos, tal, né, que entraram, certo, tal, atrás desses ouros, encontraram metal precioso em toda essa região, tá, inclusive em território que era ali em terras, né, que parte dessas terras, que atualmente é Minas Gerais, da antiga capitania do Espírito Santo. Professor, então isso significa que o Espírito Santo se deu muito bem porque encontrou pedras preciosas? A resposta é marromeno. Não é bem isso. Não é bem isso. O que significa é que o ciclo do ouro influenciou fortemente a formação do que hoje é o Espírito Santo. Se você perceber nesse próprio mapa, você vai perceber que o Espírito Santo perdeu muito território. O que era a capitania do Espírito Santo, era tudo isso aqui, era a capitania do Espírito Santo. Toda essa estrutura, tudo isso, não era a capitania do Espírito Santo. E aí, atualmente, o que nós temos no Espírito Santo é isso aqui. Isso é o Espírito Santo hoje. Então, o ciclo do ouro, na verdade, leva, em último ponto, em último momento, a perda de território do Espírito Santo, comparando com a sua antiga capitania. E por que que isso vai acontecer? Preste atenção, porque aqui nós temos alguns detalhes importantes. Primeiro, encontra-se então ouro na região de Minas Gerais. Não é o primeiro local que encontra ouro, não, né? Já tinha encontrado na região do Paraná, e aí depois em Minas Gerais, que é um ouro de aluvião, né? Principalmente um ouro que se encontrava peneirando ali nos rios, né? Sem esse ouro fácil de ser retirado da natureza. Tá? Então é esse ouro que encontra-se no primeiro momento, tá? E ele é encontrado em Minas Gerais, principalmente na região de Ouro Preto, certinho? Quando esse ouro é encontrado, o governo geral, que aqui estava, comunica a coroa portuguesa. E a coroa portuguesa já tinha deixado claro aos donatários, nós vimos lá atrás, tudo que for encontrado na terra é de propriedade da coroa portuguesa. Então todo esse ouro, todas essas pedras preciosas, esses metais preciosos, é da coroa portuguesa. Somos nós, coroa portuguesa, que vamos explorar. E aí a coroa portuguesa vem em peso, né, para organizar a exploração desse ouro, né, através ali fortemente de trabalho escravo, né, tal, proveniente de pessoas provenientes do continente africano, né? Então você tem todo esse trabalho escravo, mas para retirar ali principalmente o ouro, tá? E qual era das principais preocupações da coroa? Exatamente o contrabando, ou melhor, evitar o contrabando desse ouro. Todo ouro encontrado era necessário ser vendido dentro de uma legalidade,
dentro da lei estabelecida pela coroa, porque parte de todo esse ouro, todo esse trabalho, se tornaria tributo para a própria coroa. Então ela precisava garantir e segurar o contrabando. Ela não impediu o contrabando no seu contexto geral, mas ela criou vários elementos para impedir esse contrabando. E é exatamente aí que entra o Espírito Santo. Por quê? Porque entre a região de Ouro Preto e a região de Vitória era um vão. Um vão. Era um lugar onde que não tinha estruturas fundadas, não tinha vilas. Entre Ouro Preto e o Espírito Santo e Vitória, tá? Então tinha ali o que nós podemos chamar, o que os historiadores chamam de uma barreira natural entre a região da produção do ouro e o litoral mais próximo, que era o litoral de Vitória. Beleza isso? Uma barreira natural. Essa barreira natural, o que a coroa faz? A coroa cria, mediante lei, mediante força militar, ela cria elementos, documentos e faz isso acontecer mediante força militar, que essa barreira natural permanecesse como uma barreira natural. A barreira natural se torna uma barreira administrativa, sendo impedido de construir vilas em toda essa região, para evitar o contrabando. Para evitar o contrabando. Quando se impede desenvolver toda essa região, o que sobra para o Espírito Santo é o litoral. Então, leva ao Espírito Santo, durante esse período, né, focar principalmente toda a sua formação em vilas, né, no litoral do Espírito Santo. Tá? E tanto isso é que, se a gente entender o mapa do Brasil, o Espírito Santo é o litoral. Beleza? Então, esse contexto leva o que nós temos hoje como formação política administrativa do Espírito Santo e do seu território. Tá? O encontro do ouro e a sua barreira natural, que vira uma barreira política estabelecida pela coroa para evitar contrabando do metal encontrado em Minas Gerais, principalmente que passava por Ouro Preto, leva o Espírito Santo a sobreviver como capitania e posteriormente como Estado, mas em um território menor e bem menor da sua capitania anterior, né? E principalmente dentro de uma perspectiva litorânea. Ok? Olha os pontos que eu coloquei então aí. Encontra-se ouro na região, era uma barreira natural, né? Ok, para impedir ali o contrabando. Essa barreira virou uma barreira administrativa estabelecida pela coroa, né? Tudo bonitinho. E o Espírito Santo ficou isolado no litoral ali por 100 anos, né? Por mais ou menos isso. E todas as suas vilas estavam exatamente no litoral. Todas as suas vilas estavam no litoral. E para encerrar então essa aula, precisamos destacar um ponto que eu trouxe aqui para o final, exatamente para dar destaque, que é a perspectiva da escravidão negreira no Espírito Santo. O Espírito Santo foi um estado escravocrata, ponto. O Espírito Santo utilizou muita mão de obra escrava negreira, proveniente do continente africano. Isso é fato. Isso é fato. Beleza? Isso é fato. Tá? O Brasil todo utilizou. Ok, alguns lugares utilizaram menos. Por exemplo, se você vai estudar a história do Goiás, por exemplo, encontra-se escravidão no Goiás, mas foi uma escravidão mínima. Tá? Em relação, toda escravidão é ruim, certo? Mas proporcionalmente ao que aconteceu em outros lugares, entre eles o Espírito Santo, o Goiás foi muito pequeno. Tá? No Espírito Santo ela foi grandiosa. Tudo que o Espírito Santo conseguia fazer, utilizava primeiramente a escravidão como força motriz de trabalho. Então é algo que você tem que lembrar. Tá? Lembrando disso, a gente precisa entender alguns pontos bem pontuais mesmo. É o seguinte, isso acontece por quê? Por conta do tráfico negreiro. E por que houve o tráfico negreiro?
porque economicamente era muito bom para a coroa. A coroa ia no continente africano, prendia pessoas, trazia para a América e vendia como escravo. Economicamente era um mercado bom para as joias da coroa, beleza? Tá? Regado a muito sangue, mas houve. Certo? Esses escravos trabalharam em tudo que era local, produção de cana, engenho, tá? Entre outros. Inclusive foram para as minas para pegar ouro ali, né? Durante o ciclo do ouro também, tal. Mas no Espírito Santo, principalmente engenho e minas e trabalhos de vila, tal, de rua, de doméstico, tal, entre outros. Tá? Os escravos, a gente jamais pode esquecer, eles provinham de vários países, o que hoje nós chamamos países, mas na época podemos entender regiões diferentes, tribos diferentes, comunidades diferentes do continente africano, com culturas diferentes, com línguas diferentes. Então, quando eles chegavam aqui no Brasil, eram um falando uma língua, um outro falando outra língua, um tinha uma cultura, outro tinha outro tipo de cultura. Isso acontece, chega fortemente aqui no Brasil. E no Espírito Santo também, tá? E toda essa ação, óbvio que os escravos não aceitavam isso, pelo menos parte desses escravos, não diria todos os escravos, porque muitos estavam ali presos ao sistema, digamos assim, né? E aqueles que iam contra esse sistema se revoltavam e aí ia para o embate. Nesses embates havia revoltas e fugas de escravos, criando no Espírito Santo quilombos, tá? Então, quilombos formado ali por escravos e hoje ainda existentes no Espírito Santo, né, provenientes da descendência desses escravos que criaram os primeiros quilombos, existe ainda hoje no Espírito Santo. Tá? Então, a força escrava, a força negra escravizada em nosso continente, foi uma força motriz para a colonização do Espírito Santo. Beleza? Tá? E ela é um dos primeiros elementos que nós temos que pensar quando falamos no povoamento do Espírito Santo. Porque a partir daí vieram os portugueses, já tinham os índios, vieram os portugueses, trouxeram escravos, e a partir daí, com a Lei Áurea, né, em nosso país e o descaso a esses ex-escravos, né, começa-se a trazer pessoas da Europa de diversas regiões para o Espírito Santo, formando então o povo capixaba com uma miscigenação específica, né, que nós temos aqui no Espírito Santo. Mas esse assunto do povoamento, que é extremamente importante para a formação do povo capixaba, vai ficar para a próxima aula. Só lembrando, logo aqui abaixo, então, nós temos 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Link número 2, playlist com videoaulas gratuitas. E o link número 3, curso completo a R$50 de História e Geografia, focado no concurso da Polícia Militar 2022, todo gravado, pós-edital, por mim, professor Kennedy Santos. Muito obrigado, te aguardo na aula 2 aqui de História do Espírito Santo. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.